visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, de verdade mesmo. E é uma bênção receber todos aqui. Nós estamos numa série de mensagens sobre maturidade cristã, sobre amadurecimento, sobre crescimento. Eu quero ler com vocês aqui a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se você puder aí nos acompanhar. Segunda Coríntios 5, 17 diz assim: se alguém está em Cristo, quantos aqui receberam Cristo no seu coração? Então, se alguém está em Cristo, está falando de mim e de você. É o quê? Nova criatura. Irmão, só de ler isso, já me tira 100 quilos das costas. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus. E meus parentes sabem também, não é? Mas o Senhor nos deu uma nova vida. Algo começou do zero dentro de nós. E às vezes nós não conseguimos imaginar bem isso, mas é como se espiritualmente falando você começasse do zero, e realmente foi isso. Nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando você se converteu ao Senhor, entrou para o caminho, como diz lá em Atos, um processo foi iniciado na sua vida. E o que se espera que aconteça, não é, com você, comigo, é que isso continue avançando. É que a gente cresça nessa nova vida. Da mesma forma que nós temos as crianças e esperamos que a cada ano elas estejam num novo patamar de conhecimento, de sabedoria, de descobrimento do mundo e esse tipo de coisa. Mas há, infelizmente, muitos cristãos no mundo que passam ano após ano na mesma condição, com a mesma fé, com o mesmo recurso, seja natural ou espiritual, nas mesmas dificuldades da vida, enfrentando o mesmo gigante todo ano. E isso não é saudável. Isso não é o que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma carreira, Deus tem um caminho para que eu e você sigamos. E o que vai acontecer como consequência natural e involuntária até, é que ano após ano, tempos após tempos, você se torne mais maduro espiritualmente. Quantos creem nisso? Então, hoje é o terceiro domingo que eu falo sobre isso. Né? Nos dois primeiros nós falamos sobre a maturidade, que é ter uma visão correta da nova vida, o que é a nova vida, o que isso implica dentro de mim. Né? A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Um só espírito. Então a minha essência mudou. Eu sou agora um homem ou uma mulher espiritual. Eu agora enxergo as coisas de forma espiritual. Então, o que você enxerga da sua vida? Isso é o que você vai ter. Deus falou isso para Abraão. Ergue os olhos, olha para a direita, olha para a esquerda, para o norte, para o sul, porque tudo o que você vê, eu vou te dar. Então, essa é a visão da nova vida. É como Deus trabalha no nosso coração. Depois falamos também que maturidade é ter alvos ou objetivos de vida eternos. Lá em Colossenses a Bíblia diz que quem recebeu Jesus, não é? Se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Ou seja, nós temos a nossa vida aqui terrena, e ela é importante, você deve trabalhar, você deve se casar, ter filhos e constituir família, e nada disso, não tem nenhum problema. Mas Jesus não vive mais nessa terra. A vida dele agora é junto com Deus. E Ele nos colocou lá junto com Ele. Então, se os meus propósitos, se os meus objetivos, se os meus desejos de vida não têm elementos eternos, de nada difere quem não tem Deus no coração.
Vamos viver só para essa vida. Mas eu e você já somos seres eternos, porque já há uma semente plantada dentro de nós. Falei para o seu vizinho, você é um ser eterno. Fala para o outro, você é um extraterrestre. Porque nós vivemos onde Cristo vive. Depois falamos também que a maturidade cristã é quando nós entendemos o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. E quando Pedro nega Jesus, depois de um tempo Jesus vem ter com ele e diz, Pedro, tu me amas? Eu contei isso domingo passado. Ele, sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, há um propósito de vida para você. Você não nasceu para pescar peixe, não. Você nasceu para ser pescadores de homens. E Deus foi lá resgatá-lo, porque depois que ele negou Jesus, ele se arrependeu e voltou a pescar. Jesus foi lá até ele, restaurou o seu ministério e disse, cuida das minhas ovelhas. Esse é o propósito da sua vida. E Pedro morreu por causa disso. Pedro cuidou dos discípulos, cuidou da igreja primitiva e morreu cuidando de vidas. Então, quando nós entendemos o propósito pelo qual nós fomos chamados, que eu não simplesmente nasci ao acaso para fazer alguma coisa, se der certo, Deus, se não der, amém também. Não, Deus tem algo para mim e para você. Quantos creem nisso? Então, isso é maturidade. Porque uma criança não preocupa com propósito, ela quer brincar. Ela não quer saber o dia de amanhã, se vai ter comida, se não vai, porque ela só enxerga ali um raio muito curto de visão. Mas com o tempo ela vai amadurecendo e tendo uma outra concepção do que é a vida, do que é bom, do que é ruim. E da mesma forma isso acontece conosco. E hoje eu quero falar sobre o ser guiado por Deus. Maturidade é quando eu e você somos guiados por Deus. Porque há muito crente imaturo. Quem é o crente imaturo? É aquele que conduz a sua vida sozinho. Esse é imaturo. Essa é como se fosse uma criança. Eu, eventualmente, compro lá um gelado para os meus filhos e agora eles estão numa fase assim que eles querem fazer tudo sozinho. O mais velho tem 5, a mais nova tem 1. Até essa de 1 ano quer fazer coisa sozinha agora. Eu vou pegar ela, ela bate na minha mão. Eu falo, mãe, então vai sozinha. Aí, você dá o gelado para uma criança, ele consegue abrir? Não, mas no começo ele diz o quê? Pode deixar, é meu. É meu. E aí depois que gasta toda a sua energia ali, tentando abrir o gelado, aí descai o semblante, volta onde caiu, arrependido. Fala, pai, pode abrir para mim? Isso é normal de uma criança. Mas não é normal dessas meninas aqui, adolescentes, fazerem isso. Por quê? A gente espera que a criança cresça e não seja criança o tempo todo. Então, é provável que, se você está numa situação que está a martelar na sua cabeça ou na sua vida, ano após ano, e não resolveu, é provável que você ainda não segue o que Deus diz para você fazer. Você ainda está tentando na sua força. Você ainda está usando o artifício da criança, do deixa eu sozinho. Meu irmão, você não nasceu para fazer nada sozinho. A própria concepção do que é Deus é corpo, é família, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma expressão, mas não fazem nada separado. O Senhor nos uniu a Ele. Isso fala de um casamento. Então, tudo aponta para uma vida com Deus sendo, obviamente, direcionada por Ele. E a Bíblia diz lá em Gálatas 5:16, olha o que a Bíblia diz. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, olha aí, isso aqui é o nosso estilo de vida, ou deveria ser.
guiados pelo Espírito. Qual que é a forma que Deus nos conduz? Através do Espírito. Você recebeu o Espírito de Cristo na sua vida. Você não tinha isso antes. Você era como diz lá em Gênesis, uma alma vivente. O espírito morto por causa do pecado. Nós nascemos e fomos concebidos no pecado, já com a morte dentro de nós. Destinadas à condenação. E aí o Espírito de Deus entrou dentro de nós e fez morada aqui. Logo, essa é a forma única de comunicação com o Senhor, única e eficiente, de comunicação com o Senhor. Então, a nossa vida é para ser guiada pelo Espírito. E ele diz, não está sobre a lei. Antigamente, os homens e mulheres de Deus não tinham o Espírito Santo, igual eu e você temos hoje. Os patriarcas da fé não tinham. Antes, eles tinham o quê? As leis. Então, pegava-se as leis e eles liam tudo, entendiam tudo, tinham que decorar todas, né? E eram muitas. E aí, eles tinham que ir pelo pode ou não pode. É interessante, às vezes no meu Instagram eu abro a caixinha de perguntas e sempre tem as perguntas, pode isso, não pode aquilo? Isso é da velha criatura, não é mais para mim e para você. Porque agora o Espírito nos guia. O Espírito nos conduz. Você não precisa mais de uma lista, de uma regra do que pode ou não pode fazer. Isso é velha aliança, isso passou. Agora o Espírito Santo está dentro de você. Quem fez a lei está dentro de você. E ele diz que vai mudar o seu coração, e já mudou, na verdade, já começou a mudar, e vai escrever essas leis na sua mente. Agora, é óbvio que eu e você não conseguimos decorar tudo e nem viver todas. Por isso o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, nos guiando. Então, ao invés de você fazer ou deixar de fazer algo por causa de uma lei, pergunta ao Espírito, ele está dentro de você. Ele está aí dentro. É só você voltar-se para ele e receber. Então, quem é maduro na vida cristã, ele está o tempo todo sintonizado no Espírito. E você percebe isso de pessoas para pessoas. Eventualmente você entra num culto desse e tem alguém ali com os braços abertos, chorando, recebendo algo de Deus, sendo transformado. Né? Tem um outro também que está ali com o coração contrito. Tem um outro que está sorrindo de alegria. E tem um outro que está a contar as lâmpadas. Porque ele não está sintonizado em nada. Sabe, o sintonizar-se no Espírito é como as ondas de rádio. Aqui dentro está cheio de ondas de rádio. Você não pode ver com seus olhos, mas se você pegar o seu telemóvel e colocar uma aplicação, você vai ser sintonizado em várias frequências. É assim o Espírito Santo. Ele está sobre nós, ele está em nós, ele trabalha em nós. Mas é necessário eu aprimorar esse discernimento. É necessário eu reconhecê-lo. É necessário eu ter um relacionamento vivo, não só uma vez da semana, num culto, mas todos os dias. Porque o Senhor quer nos guiar todos os dias. O Senhor quer nos dar o caminho, o Senhor quer nos dar as respostas que precisamos. O Senhor é o Deus que auxilia. Jesus diz que ele, quando ele ressuscitou, esteve com os discípulos, ele disse, eu vou embora, mas vem aí um Consolador que vai vos ensinar, que vai trazer orientação, vai trazer visão celestial para vocês. E agora vocês já não precisam de um Cristo em carne, porque eu vou para o Pai. Mas vem aí alguém que vai permanecer com vocês e nunca, jamais vão te deixar. Esse é o Espírito de Deus. Você crê que o Senhor, através do Espírito, pode conduzir todos os dias da sua vida? Você está falando amém, mas no dia a dia é assim mesmo? Amém. Tem um salmo que eu gosto muito, é o 139. No verso 16, olha o que ele diz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, seu pai e sua mãe nem estavam naquele dia e Deus já via você sendo formado. E no teu livro foram escritos quantos dias?
todos os meus dias. Cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aí eu sei que há uma discussão teológica sem fins, né? Que é, mas Deus escolheu então todos os meus dias, eu fui predestinado a isso, então agora eu não tenho livre-arbítrio, não sei o quê. A discussão é longa. Mas eu vou tentar simplificar para você. Deus escreveu uma história para você, mas ela é opcional. Você pode escolher vivê-la, mas Deus também te dá liberdade de você fazer como a criança que quer abrir o gelado. Quer abrir o gelado? Então vai abrir o gelado. A hora que não quiser, pode voltar que eu estarei aqui. Mas Deus preparou algo para mim. Em algum momento na sua eternidade, o Senhor parou para escrever minha vida, para definir quem eu era, ou quem eu seria. Então, se Deus escreveu algo para mim, e a sabedoria, a inteligência, a competência de Deus não tem nem comparação com a minha, por que eu vou buscar outra coisa? Por que eu vou mostrar para Deus que eu sou maduro o suficiente para tomar as decisões, que eu sou forte o suficiente para vencer os gigantes da minha vida? Não, eu vou seguir o que está na palavra. Por quê? Porque Ele escreveu, Ele pensou em mim, Ele sonhou comigo. Ele me viu ainda, eu nem tinha existência da vida. O Senhor me viu, escreveu uma história e me deu essa história. Está aqui, está escrito, colocou na nossa mão. Disse, você quer viver isso? Então vamos viver. Mas isso é ser guiado pelo Espírito. Nós precisamos disso, você precisa disso, eu preciso disso. Nós temos alguns exemplos bíblicos que exemplificam bem. Na igreja primitiva, quando Paulo e Silas estavam ali num processo de plantação de igreja, estavam fervorosos por causa disso, né, eles foram para a região de Filipos, né, lá da minha cidade. E estavam lá pregando o evangelho, e interessante que naquela área tinha lá uma mulher, uma jovem, que era adivinhadora. E as pessoas ganhavam dinheiro com ela, porque ela acabava que ela era a sensação da cidade. Eu fico tentando imaginar a situação. Talvez como nós temos aqui em Portugal, Fátima, que tem lá um santuário da Fátima, e a cidade gira em torno dela. Economicamente falando, a cidade subsiste por causa dela. No Brasil também tem isso, em várias regiões também tem isso. E quando eles estavam pregando o evangelho, essa jovem ficava os acompanhando, dizendo o quê? Esses aí são servos do Deus Altíssimo, e eles vieram trazer salvação. E a Bíblia diz que ela ficou fazendo isso por muitos dias. Mas chegou um ponto que Paulo ficou indignado com a situação e expulsou o demônio dela. E aí, depois que saiu o demônio, né, agora não tem mais a possibilidade de ficar adivinhando coisas. E só um parênteses, irmãos, o demônio não sabe o futuro, ok? Só Deus é onisciente. Só Deus sabe todas as coisas. Mas Ele faz previsões. Se você entrar num caminho, até eu consigo dizer o que vai acontecer na sua vida daqui a um tempo. Ok? Então, o diabo trabalha assim, ele não adivinha futuro. Ele joga verde para colher maduro. E aí fizeram isso. Depois que os homens, então, perderam a sua fonte de renda, né, pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça, açoitá-los, né, e mandaram prender, lá no interior do cárcere, né, como se fosse uma solitária, a pior das coisas. E eu pergunto para você, Paulo e Silas eram guiados pelo Espírito? Por que eles passaram essa situação? Vamos imaginar que é eu e você. Pastor, vim para Portugal porque o Senhor me deu uma palavra. E agora chego aqui, olha a escassez. Ah lá, fui pregar o Evangelho, o Senhor mandou eu ir fazer uma coisa e não deu certo. Olha aí, Senhor, o Senhor mandou eu servir, perdoar o fulano
Olha os problemas. Talvez eu e você falaríamos assim. Mas o que Paulo e Silas estavam fazendo quando foram presos? Olha o que a Bíblia diz. Atos 16, 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Verso 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, além de ser preso, porque estava fazendo a vontade de Deus, lá no interior de tudo, talvez era muito escuro, indo os pés foram presos a um tronco. O que Paulo e Silas estavam fazendo lá nessa hora? Escrevendo carta. Ora aí, gente, que o diabo está furioso. Já viu quando alguém fala isso? Um dia o irmão falou isso para mim. Pastor, ora por mim, que o diabo está furioso. Eu falei, irmão, o diabo pode estar furioso, mas Deus está feliz. Eu quero lá saber do diabo. Verso 25. Por volta da meia-noite, mais escuridão, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Porque quem é maduro na fé e segue o Espírito, ele tem uma convicção. Ele está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Mesmo que dê errado. Porque o dar errado aqui são os nossos olhos. Mas se você ler a história, você vai ver que depois disso, deu um terremoto e libertou toda a gente dali. Se eles não tivessem sido presos, os detentos lá, os reclusos, não ouviam falar do Evangelho. Quem que ia entrar lá dentro para falar? Só alguém guiado pelo Espírito. Então, quando você é guiado pelo Espírito, você tem essa certeza. Eu estou no lugar certo, no momento certo. E não importa o contexto, a minha fé não muda. Você pode estar numa situação complicada nesses dias. Mas se realmente você tem convicção de que você anda direcionado pelo Senhor, isso não deve abalar a sua fé. Isso pode trazer desconfortos momentâneos. Tribulações momentâneas, que a Bíblia diz que vai ser revertido em glória. Porque nós não conseguimos perceber os planos de Deus na sua totalidade. Porque Deus não revela tudo. Eu acho que se Deus revelasse tudo para nós, a nossa fé iria acabar, porque a gente fala, não, mas isso é muito para mim, eu não quero. Então Deus não revela, Ele vai falando aos poucos. Hoje faz isso, amanhã faz isso, esse ano faz mais isso. Sai da terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, mas para onde, Senhor? Faz as malas. Deus faz isso. É uma vida emocionante. Adrenalina espiritual, isso faz bem para a nossa fé. Porque quando dá certo também, você sabe que não foi você. E a glória continua sendo de Deus. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos perseverar nessa consciência e nessa convicção de que o Senhor escreveu os meus dias. Se eu estou 100% voltado para Ele, se os meus olhos estão em Cristo lá no alto, não deixe acontecer o que for. Louva ao Senhor todos os dias. No dia escuro, louva a Deus. No dia claro, louva ao Senhor. Na abundância, louve ao Senhor. Participe, oferte, sustente outros. Mas na fartura, continua suportando e dando testemunho do nome de Cristo. Isso é alguém maduro na fé. Isso é alguém que está sendo conduzido pelo Espírito. Uma outra pessoa que foi conduzida totalmente pelo Espírito era Davi. Davi era guiado pelo Espírito. Depois que ele foi ungido por Samuel, profeta,
o Espírito Santo entrou nele. E tudo ele fazia, então, na força do Espírito. Mas quem era Davi, meu Deus do céu? Davi não era ninguém. Ele era o filho mais novo da casa de Jessé. O profeta foi lá, né? Irmãos, um profeta visitar a sua casa no Velho Testamento, deixa eu ver que comparação que eu posso fazer hoje. É como se o primeiro-ministro fosse lá jantar na sua casa. Então imagina, uma autoridade vai lá na sua casa. Aí você reúne a família toda. Você deixaria alguém de fora? Você não, mas Jessé deixou. Davi. Porque ele tinha importância? Não. Ele estava lá, era um menino, 11, 12 anos. Para quê? Vai atrapalhar a conversa do profeta, vai entrar aqui na conversa dos adultos. Era assim, Davi. Talvez eu e vocês sentimos isso também. O que Davi fazia bem assim? Tocava harpa. Olha que bonitinho. Então tá bom, vai lá para o cantinho, toca baixinho, faz um fundo musical para nós. Esse era Davi, não tinha relevância nenhuma. O irmão dele, certa vez, falou: Davi, o que você está fazendo aqui? Onde você largou aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi era assim, alguém insignificante. Talvez você pense isso também. Mas Deus, eu vim servir o Senhor e estou só aqui com as poucas ovelhas. Eu estou aqui na célula pelejando, 2, 3 meses, só tem eu e o anfitrião. Esse era Davi. Mas Davi sabia que o Senhor estava com ele. Ele era totalmente guiado pelo Espírito. Tudo que ele fazia era na força do Espírito. E nós, às vezes, caímos nessa tentação de querer ser alguma coisa. Irmãos, eu e você não precisamos ser nada. Só um instrumento do Deus vivo aqui nessa terra. O pastor não deixa eu fazer do meu jeito. Então eu vou abrir uma igreja para mim. Era mais ou menos assim. Isso acontece. São pessoas que querem ser alguma coisa. Mas Davi não queria ser nada. Qual que era a preocupação dele? Cuidar das ovelhas do pai. Mas olha que interessante. Quando você é guiado pelo Espírito, Deus te coloca no lugar certo, no tempo certo. E aí estava lá Davi cuidando das suas ovelhas, e o seu pai veio e disse o que para ele? Davi, vai lá no campo de batalha, onde estão os seus irmãos, leva aqui um punhado de trigo, se eu não me engano, pão. Leva aqui um queijo também, né? O pai dele era mineiro. Leva um queijo para o comandante do exército, fazer uma média ali com ele. Está escrito lá, não é brincadeira não. O mineiro sim, é brincadeira. E aí Davi foi. Agora, quem Davi encontrou quando ele chegou lá? Golias. Por quê? Porque quem está sintonizado no Espírito, Deus coloca no lugar certo, no tempo certo. Agora, Davi estava ali porque ele estava trabalhando para o seu pai. Ele não era à toa. Embora ele não era alguém de muita relevância, ele não era à toa. Ele estava obedecendo ao pai, servindo os irmãos. Quando você obedece o pai e serve os seus irmãos, Deus te põe situações. Deus coloca desafios. Você sabe, uma coisa que eu falei num culto aqui, era no final, não sei se os irmãos ouviram bem, mas Deus não chama quem está desocupado. Deus chama quem está trabalhando. Deus chama quem está cansado, porque o trabalho dele é descanso. Então eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo falou no meu coração. Davi só encontrou Golias porque ele estava servindo em obediência ao seu pai, servindo os seus irmãos. Se ele estivesse fazendo outra coisa, talvez passaria a oportunidade. Mas naquele tempo, naquele dia, ele obedeceu e foi. Sabe, eu tenho um testemunho assim também, não vai dar tempo de contar, mas vou contar só em 30 segundos. Um dia eu estava lá em São Paulo, na minha casa, um pastor lá eu morava em São Paulo, um pastor de Goiânia, me pediu para
dar um suporte para uma equipe de missionários que iam para o Peru. E aí eu me dispus na hora, peguei meu carro, peguei o carro do meu irmão, arrumei um motorista, vamos lá servir os irmãos, que eu sempre gosto de servir. Chegamos lá, servimos a equipe toda. Aí eu parei o carro no aeroporto, veio lá um grupo de pessoas e entrou no meu carro, entrou no outro, eram 5 carros. Adivinha quem entrou no meu carro? Uma tal de Lorena. Hoje é a mãe dos meus filhos, né? Vamos fazer 10 anos de casamento. Mas se eu não tivesse servido o pastor com os irmãos, eu nem estaria aqui. Quando você é guiado pelo Espírito, Deus te coloca em momentos certos, na hora certa, com as pessoas certas. Eu e você não somos capazes de escolher isso. A gente não consegue determinar essas coisas. A gente não consegue escolher o emprego perfeito. A gente não consegue escolher o parceiro perfeito para casamento. Os filhos perfeitos. Pai, então, nem se fala. Você nasceu sem opção nenhuma de escolher o seu pai e sua mãe. Deus te deu. Mas da mesma forma que isso acontece na nossa vida, a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual também só depende de Deus. E quando eu e você entendemos isso, Deus nos leva a lugares inimagináveis. Talvez hoje você precise um pouco mais de lucidez na sua visão. Talvez hoje você está olhando para si mesmo, ou para o contexto, para a situação, e perdeu aquele senso de obediência ao Espírito. E o Senhor está falando para você hoje, eu vou te colocar nos lugares, no momento certo, com as pessoas certas, para desempenhar algo que eu tenho para você. Eu escrevi dias. Mas sabe, o contrário também acontece. Foi o caso do rei Acabe. O rei Acabe era rei de Israel e ele juntou com o rei de Judá para guerrear contra os sírios. E ele chamou um profeta, vários profetas, na verdade, que estavam ali com ele. E os profetas falaram, pode ir que o Senhor vai te dar a vitória. Só que Acabe não era alguém temente a Deus. E Deus, então, uma forma de discipliná-lo, ou das consequências de alguém que não serve a Deus, ele liberou um espírito de confusão entre os profetas. Então, os profetas falavam só coisa boa para ele, mas não era verdade. E aí, ele disse, não tem alguém de Deus mesmo para falar alguma coisa para mim? Aí chamaram lá o profeta Micaías. E aí, quando foram chamar o profeta Micaías, o mensageiro chegou lá e falou, profeta, lembra que a gente só pode falar coisa boa para o rei. Então vai lá e fala. Aí chega lá, Micaías. O rei pergunta, e aí, a gente sobe ou não contra os sírios? Ele fala, pode subir que o Senhor vai dar a peleja. Aí ele olha bem no olho do profeta e fala a verdade. E aí o que Micaías fala para ele? Olha, seus profetas estão todos debaixo de um espírito de engano. A visão que eu tenho dessa batalha é como um povo dispersado, como ovelhas sem pastor, cada um voltando para sua casa. Essa era a verdade. Ou seja, não era para ele ir porque ele ia morrer. Ovelha sem pastor, né, significa que o pescoço foi embora. Aí, então Deus avisou Acabe, não vá. Se for, o povo vai ficar ovelha sem pastor. O que Acabe fez? Foi. Mas Deus não avisou? Avisou. O Espírito Santo, né, vamos colocar no nosso contexto, o Espírito Santo não falou, não faça isso? Não veio um profeta, só faltou um anjo dourado, né, vindo batendo as asas, não faça isso, meu filho. Não entra nesse negócio, não faz isso, não relaciona com não. O Espírito Santo está sempre a nos conduzir. Mas aí o rei Acabe teve uma brilhante ideia. Vou disfarçar de soldado.
Aí falou para o rei de Judá, vai você como rei, eu vou como soldado. E aí nós vamos lá. E aí quando os sírios viram o rei de Judá, se passando por rei de Jerusalém, eles foram ter com ele para o atacá-lo. E lá ele gritou, né, falou, olha, não sou eu. E aí eles deixaram, não perseguiram mais o rei de Judá. Aí o que aconteceu? Um soldado sírio pegou o seu arco e flecha e atirou ao acaso. Olha que interessante. Ao acaso. A flecha pegou no pescoço de Acabe, entre o ombro e o capacete. Deus não falou para ele não fazer? Deus não mostrou a visão? Então, quando Deus nos mostra, principalmente o que não fazer, não faça. Senão você vai tomar uma flechada por acaso. E aí, não sei o que está acontecendo com a minha vida. Como não sabe? Eu converso com inúmeras pessoas que chegam para mim e dizem que não sabem o que fazer. Pastor, não sei o que fazer. Aí, na conversa, pode subir o pessoal do louvor, na conversa, ele mesmo me fala o que é para fazer. Aí eu mudo as palavras e falo, aí ele entende. É que, na verdade, o Senhor já falou com ele ou com ela. Não é interessante para Deus deixar os seus filhos sem direção. Deus não faz isso. Deus não é um Deus irresponsável, incompetente. Ele te ama. Ele deu a vida do filho por você. E Ele vai te mostrar a cada dia o que fazer. Mas eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito. Eu e você precisamos nutrir esse relacionamento. Eu e você precisamos obedecer à voz do Espírito que está no nosso coração. E você sabe, às vezes, há muitos crentes que também entram no misticismo que atrapalha a vida cristã. Qual que é o misticismo? Não, Deus tem que falar através de um profeta. Não, Deus tem que me dar uma visão. Não, tem que vir um anjo descendo até aqui na terra, igual aconteceu com Jacó. Ele viu a escada e os anjos subindo e descendo. Aí eu vou entender. Não. Quando a Bíblia fala que Deus, que eu e você nos tornamos um só com Ele, significa que às vezes Deus fala com você através de pensamentos. Às vezes você tem um pensamento, você acha que é seu, mas não, é o Espírito Santo dentro de você falando, com você mesmo. Você se uniu a Ele. Claro que com o tempo você vai discernindo o que é seu e o que não é seu. Hoje eu já tenho uma maturidade para saber que um pensamento não é meu, é quase todos. Tive uma ideia, tive uma impressão, não sei o quê. Isso tudo é o Espírito falando com você. Valorize isso. Valorize as visões que você tem. Valorize os sonhos que você tem. Valorize quando você pega a Bíblia e mesmo não sabendo lê-la, o seu coração se aquece. Valorize o seu tempo com Deus. Mas eu fiquei 1 hora orando, não senti nada. Não é sentir, é crer. A gente não anda por sentimentos, nós andamos pela fé. Qual é a nossa fé nesses dias? O Senhor está conosco. O Senhor está aqui dentro de mim. Ele quer usar a minha vida, Ele quer me transformar, Ele quer me guiar por lugares onde eu nunca nem imaginei. Mas é necessário eu dar espaço a Ele. É necessário eu andar no Espírito. Eu ser guiado por Ele. Sabe, quem é guiado pelo Espírito, ele dá respostas rápidas ao Senhor. Ele se livra de problemas rápido. Ele põe fim na dúvida rápido. Ele passa por circunstâncias de forma mais rápida do que o normal. Sabe, Davi, quando viu Golias, o que ele disse? Um pouquinho mais baixo. Quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Essa foi a resposta de Davi. Mas o que Saul fez? Durante 40 dias, Golias estava ali assolando o povo, falando, não tem nenhum homem aí. Estava todo mundo olhando para Saul.
Saul era o homem mais alto de todo mundo, mais bonito, mais forte, o mais capaz. Ele era o rei. Ele foi também cheio do Espírito. Então, enquanto alguns passam 40 dias enfrentando um problema, outros já dão a solução em 10 segundos. Só que esses outros são guiados pelo Espírito. Sabe, não é possível a gente viver uma vida sem tribulação, sem dificuldades. Isso não existe. Mas a resolução, a forma como resolve e o tempo que resolve, aí depende da sua fé, depende da sua convicção. Sabe, quando nós temos problemas, o que você faz quando vem um problema? Vai chorar, vai fazer não sei o quê. Você pode se posicionar como alguém que ouve o Senhor, principalmente se você já sabe a resposta. Vou dar um exemplo para você, pessoal. Nunca falei isso de púlpito, mas eu às vezes tenho depressão. Mas sabe quanto tempo dura a depressão na minha vida? 10 minutos. Porque quando vem aquele turbilhão de pensamentos, de emoções, querendo controlar, na hora eu já falo, isso aqui é meu Golias, vou dar uma pedrada na cabeça dele agora. E aí começo a confessar a palavra, começo a saber o que Deus fala sobre mim, compartilho com outras pessoas. Mas há gente que fica em depressão 2, 3, 5 anos, 10 anos na vida. Precisa ser guiado pelo Espírito. Precisa viver uma outra realidade, precisa pegar essa nova vida e viver para valer mesmo e falar, o Senhor me chamou para uma nova vida. O Senhor me chamou para ser conduzido pelo Espírito e não dar lugar à carne. Dar lugar à carne não é só pecado não, são pensamentos. A carne é a sua alma. A sua alma vai fazer tudo contra o Espírito. A gente acabou de ler isso. A carne milita contra o Espírito, a luta contra o Espírito, todos os dias. A questão é, cadê os Davis que se levantam e quando vê o problema já mira na cabeça deles e fala, hoje mesmo você vai ser comida de aves. Hoje mesmo vou mostrar que há um Deus de Israel. Hoje mesmo vou mostrar que eu sou guiado pelo Senhor. Hoje mesmo esse problema vai ter um fim na minha vida. Essa é a maturidade que o Senhor espera de nós. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Então, quando nós somos guiados pelo Senhor, o último exemplo que eu quero te dar, quando a dúvida vem, nós fazemos o que com ela? Damos valor a ela? Eu tenho uma técnica infalível. Quando vem a dúvida, duvide da dúvida. Entendeu? Ou não? Vem uma dúvida. Deus, será que Deus te ama? Aí você fala, mas será que Ele não me ama? Depois de fazer tudo isso por mim? Aí vence a dúvida. Mas tem outra forma também. Os meus filhos, quando estão brigando um com o outro, e quando querem saber quem tem razão ou não, o que eles fazem? Pai, Maria Clara falou isso e isso. Porque eles querem ouvir a minha voz, a minha opinião. O que eu penso sobre aquilo. E quando eu falo, o problema acaba na hora. Crentes maduros, na dúvida, vão perguntar ao Pai. E ele vai lá, ele ora, fala, Deus, olha aqui. Estou pensando isso, estão me dizendo isso. O que eu faço? O que eu falo? E Deus prontamente vai responder a sua oração. Ele é o seu Pai. Ele te comprou. Ele te adotou. Ele te incluiu na família dele. Ele colocou uma coroa de rei na sua cabeça. Ele te deu reinos para viver. Ele te deu autoridade sobre principados e potestades. Ele te deu poder de representação.
Ele deu o poder da coletividade. Jesus falou: onde tiver 2 ou mais, pode falar em meu nome, que as coisas vão acontecer. Queria orar nessa manhã, nós já estamos no nosso limite. Fica de pé no seu lugar. Qual é a resposta que você vai dar hoje para o Senhor? Será como Davi, que obedecia à voz dos seus pais, servia os seus irmãos e o Senhor o empurrava para o propósito? Ou vai ser como Saul, que tinha tudo, mas ficava olhando para si mesmo, para a sua aparência, o que iam pensar dele? Tudo que Davi fez foi com as pessoas... tudo que Saul fez foi preocupado com o que iam falar dele. Você já viu alguém preocupado com o que dizem sobre mim? Mas Davi, quando viu Golias, ele falou: quem é esse aí? Quem tentará contra o ungido de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia? Será tribulação? Será fome? Será nudez? Será os poderes por vir? Será principados e potestades? Mas Davi disse: eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem o meu passado, nem os problemas de hoje, nem a dificuldade de amanhã vai me separar do amor de Deus. E nessa fé, vamos orar agora. Faça a sua oração, fala para o Senhor quem é o seu gigante, quais são os seus problemas, e decida hoje ser guiado pelo Espírito. Fala: Deus, eu não aceito mais uma vida longe do Senhor, longe do Teu propósito. Eu não aceito mais uma vida fraca, de caídas e recaídas. Eu não aceito mais uma vida vazia, sem propósito, sem rumo, sem direção. Mas eu creio que o Senhor quer guiar a minha vida. Eu creio que o Senhor quer me trazer, ó Deus, luz, trazer um norte, trazer direcionamento. E hoje eu creio nisso. Hoje eu rompo com as dúvidas. Hoje eu deixo para trás as coisas que ficaram. Hoje eu venço a incredulidade na minha vida. Hoje eu encaixo a minha vida com o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore aí no seu lugar. Fale com o Senhor, faça a sua oração.